Existem outros estudos também, né, sobre o efeito das lentes de filtro azul com relação à progressão da miopia, né, e também com efeito na astenopia em jovens, né. Então, esse outro estudo aqui é super interessante, né, a doutora Luciane que me mandou esse estudo, eu achei muito bacana. É um estudo que compara os diferentes tipos de lâmpada usados por crianças, e eles correlacionaram esses tipos de lâmpadas com o surgimento ou a progressão de miopia, né? Então, foi um estudo em 2.000 crianças, tá? E aí, eles chegaram à conclusão, na verdade foi um estudo transversal, tá, feito por meio de questionário e por uma avaliação desses pacientes com autorrefrator e a medida do comprimento axial. Então, assim, os pacientes que usavam a luz de LED para estudar, eles tinham um equivalente esférico mais míope do que os pacientes que usavam outros tipos de lâmpada, né? E a mesma coisa aconteceu com o comprimento axial. O comprimento axial era maior nas crianças que estudavam com a luz de LED com relação aos outros tipos de luz, tá? Mas esse estudo ele tem algumas limitações, né? Então, uma das limitações é o viés de informação. Então, eles perguntavam aos pais qual era o tipo de lâmpada usado. Então, eles não podiam ter certeza de que se realmente era LED ou se não era LED. É um estudo transversal, então ele não consegue determinar uma relação causal, né, do tipo de luz com o surgimento ou desenvolvimento da miopia. E os participantes eram adolescentes com uma faixa etária muito limitada, né, 13 a 14 anos, então a gente não sabe como seria esse efeito em pacientes em outras faixas etárias. Existem outros estudos também, né, sobre o efeito das lentes de filtro azul com relação à progressão da miopia, né, e também com efeito na astenopia em jovens, né. Então, esse foi um estudo chinês também, de 2017, foi um estudo randomizado com 60 pacientes, e eles fizeram um follow-up de 1 ano nesses pacientes e avaliaram sensibilidade ao contraste, avaliaram vários parâmetros da acomodação e aplicaram um questionário sobre astenopia e efeitos colaterais dessas lentes, né, ao longo de 1 ano. Uma coisa, né, nesse estudo, apesar dele ter sido um estudo randomizado, ele não foi um estudo cego, porque existe uma diferença aparente entre os óculos com o filtro azul e sem o filtro azul. As lentes com o filtro azul, elas são mais amareladas, então esse estudo ele não era cego, tá? Os pacientes, eles sabiam que eles estavam usando. E aí, com relação à refração e o comprimento axial, não houve uma diferença, né, entre os dois grupos. Com relação à sensibilidade ao contraste, né, na claridade, a sensibilidade ao contraste foi maior para as frequências baixas e médias, numa situação com glare, tá? Então, foi maior no grupo com o filtro, e na escuridão, com o sem glare, não houve diferença entre os grupos. Na medida dos parâmetros da acomodação, houve uma melhora nas crianças que usaram o filtro azul, e essas crianças que usaram o filtro azul referiram menos sintomas de astenopia com relação às outras crianças que não usaram. Mas assim, repetindo, esse estudo, ele não é cego, né, então as crianças, elas sabiam que elas estavam com um óculos de filtro azul, então isso talvez seja um viés muito importante, tá? Mas tem outros trabalhos que mostram, tem uma evidência de que há uma melhora da astenopia com o uso desses óculos. Falando um pouquinho de efeitos colaterais, né, que eu acho que isso é uma coisa importante, então, a porcentagem de efeitos colaterais foi muito baixa, né, que um paciente referindo descromatopsia e apenas um paciente referiu alteração da visão noturna. E aí a gente tem vários outros trabalhos que estão em andamento, né, tem esse outro trabalho que ele tem a previsão de ser concluído em março de 2021, acho que esse trabalho vai ser um trabalho bem importante, né, é um estudo intervencional com mais ou menos 150 pacientes, né,
E aí eles vão estudar se realmente os filtros de luz azul têm algum efeito na progressão da miopia em crianças de idade escolar. Tá? Então, assim, já tem vários estudos em andamento, então isso eu acho que é uma coisa que em breve a gente vai saber. E aí sim, né, o que tem relação com a proteção, né, a diminuição da progressão da miopia, a gente já sabe, tem um estudo muito importante mostrando o efeito da luz violeta como prevenção da miopia. Então, o Dr. Tsubota, ele fez um estudo em modelos animais, né, e ele mostrou que a luz violeta, ela suprimiu o alongamento do diâmetro axial no pintinho, e essa luz violeta, ela tem uma regulação positiva no gene EGR1, que na verdade é o gene da supressão da miopia, né? Então faz sentido, né, esses pacientes, eles terem uma diminuição na progressão da miopia com a luz violeta. E esse estudo, ele não foi só em modelos animais, tá? Então, ele fez um estudo clínico retrospectivo em crianças míopes, que usavam óculos com bloqueio da luz azul, lentes de contato com bloqueio parcial da luz azul e com transmissão total da luz violeta, não a luz azul, tá? E aí, nesses pacientes que usaram lentes de contato com transmissão da luz violeta, houve uma maior supressão na progressão da miopia. Então, assim, a luz violeta, sim, tem um efeito na diminuição da progressão da miopia, tá? Isso já tem estudos mostrando evidência. E assim, que eu queria deixar a mensagem para vocês, né, eu acho que cada vez mais a gente vai ter o apelo dos pais, né, para a gente prescrever esses filtros. Como a gente já viu, eles não têm um efeito colateral, não tem efeitos colaterais muito importantes, mas a gente não sabe também se essa luz azul tem um efeito protetor na progressão da miopia. E na minha opinião, assim, pessoal, eu tenho um pouco de medo de indicar esses filtros e talvez, assim, eu acho que a gente tem que ser muito cauteloso na indicação desses filtros, né? A gente pode acabar induzindo o maior uso dos aparelhos eletrônicos pelas crianças, então os pais podem se sentir mais seguros e acabar deixando as crianças mais tempo na frente da tela. E a gente sabe que existem outras alternativas, né, como diz a Academia Americana de Oftalmologia, existem outras alternativas às lentes de filtro azul. Então, a gente pode reeducar o uso dos aparelhos eletrônicos, a gente pode orientar os pacientes a fazer aquelas pausas de 20 minutos, né, a gente pode orientar os pacientes a manterem uma distância das telas, a diminuir, isso é uma coisa muito bacana que a gente tem nos smartphones, né? A gente consegue colocar o modo noturno, a gente reduz a luminosidade do fundo branco da tela. Existem várias outras coisas que a gente pode fazer para reduzir a exposição das crianças à luz azul, né?